Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então hoje eu estou de volta para falar sobre o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Esse livro foi um dos melhores livros que eu já li assim na vida. Essa Svetlana Alexievich, ela fez um trabalho fenomenal porque esse livro é composto de relatos das mulheres da União Soviética que participaram ativamente na guerra. Lembra, gente, que a União Soviética não era composta só pela Rússia, tinha os países satélites como Ucrânia e Bielorrússia, e principalmente Ucrânia e Bielorrússia eram antes do país da Rússia, então foram invadidos primeiro, foram países que antes era toda a União Soviética, foram países que sofreram, né, de primeira ali quando a Segunda Guerra, quando Hitler resolveu invadir a URSS. Esse livro ele começa então já mostrando pra gente como a linguística ela foi mudada a partir da Segunda Guerra, porque a gente tinha então as mulheres participando bem mais no front. Então aqui você tem o gênero feminino participando mais nas posições do exército. Então antes algumas posições continuaram somente com o masculino, como sargento e soldado, mas, por exemplo, franco-atiradora, você tinha então agora uma flexão linguística pro gênero feminino. E isso tudo aconteceu devido à Segunda Guerra, a gente tem uma grande participação das mulheres. Uma coisa interessante que a autora expõe pra gente é que esse livro ele vai relatar sobre a história de cada uma dessas pessoas. Então ela fala aqui que ela vai relatar sobre a alma dessas pessoas. Ela não vai ficar relatando sobre o que foi a guerra e em que ano Hitler resolveu invadir a URSS e quando Stalin, sabe, não tem nada disso, assim, dados históricos. O que ela quer mesmo é relatar essas diferentes versões da guerra, porque para algumas pessoas acabou que foi pior do que para outras. Algumas mulheres viram imagens bem mais perturbadoras do que outras, porque a gente tem relatos de algumas que ficaram em casa, né? Então são relatos das pessoas que elas estavam esperando, mas os relatos das mulheres, gente, que foram ali pro front mesmo de guerra, porque algumas ficaram enfermeiras, outras foram pra guerra pra ficar cozinhando, né, pros soldados, mas as que participaram mesmo e que invadiram algumas cidades, não invadiram, né, elas retomaram algumas cidades que os alemães tinham invadido, muito fortes os relatos. Aqui vão haver relatos sobre o preconceito que essas mulheres tiveram, porque, né, os homens falavam que não era o lugar delas, que elas não sabiam o que elas estavam fazendo ali. Essas mulheres, principalmente, que participaram ali, que eram franco-atiradoras. Tem relatos aqui, por exemplo, de mulheres que falam que durante a guerra elas achavam que não havia mais homens inteiros, porque, né, elas trabalhavam ali na enfermaria, só via um sem perna, um sem braço, um que estava quase morrendo. E existe uma crítica de uma das pessoas, uma das mulheres. Ela fala que ela odeia filmes de guerra que retratam as enfermeiras como aquelas bem limpinhas, tá tudo justa e só chegam soldados e eu vou cuidar de você. E elas falam aqui que durante a guerra não é assim, que você tá ouvindo bomba, a terra tá tremendo, o hospital pode desmoronar a qualquer momento, que pode cair uma bomba em cima, que é muita gente, sabe? Enfermaria lotada. Então, às vezes você tinha que só ir ali pro soldado que tava morrendo pra dar um beijo nele, sabe? Ou fazer uma oração. Gente, é um livro assim. Só de lembrar eu fico muito emocionado, porque pensar que isso aqui realmente aconteceu, sabe? É muito forte. Então, já digo pra vocês que se preparem. Há relatos também sobre aborto que as mulheres faziam devido a ver que estava acontecendo todo aquele caos e como que elas queriam que o filho dela ou a filha dela nascesse em meio àquilo, sabe? A destroços, a cidade toda destruída, todo mundo morrendo. Então algumas mulheres faziam aborto porque elas não queriam aquilo para sua descendência. Outra coisa que eu quero comentar nesse vídeo é que você percebe o quão o totalitarismo do Stalin era forte. Aqui você vê que todo mundo, quando ia pra guerra,
o Stalin falava que você não podia nem um passo atrás. Então era só à frente na luta. Porque se você voltasse atrás, você era, né, assim, julgado e você ia para os campos de trabalho. E outra coisa, se algum soldado fosse pego pelos alemães e aí depois eles fugissem ou algo e aí voltassem para a União Soviética, eles eram recebidos com vergonha e o governo do Stalin mandava esse povo para os campos de trabalho, porque o suicídio era o caminho para você, se você fosse capturado. Então não era aceitável que você fosse pego pelos alemães e voltasse para sua terra se você conseguisse fugir. Você devia se suicidar. Stalin era um cara horroroso, sabe? Meu Deus, ele não congratulava o povo. Então, pro Stalin ele parecia um bando de boi assim indo, e se um boi voltasse, mata, não importa. E sabe, gente, isso aqui é o radicalismo, e as pessoas hoje em dia não veem isso. As pessoas pedem radicais. Então você tem o Trump nos Estados Unidos, você tem uma grande onda que eu estou muito assustado, tá elevando demais as pesquisas com relação ao povo gostando do Bolsonaro. Na França, uma frente nacionalista está crescendo demais. A Inglaterra também está muito xenofóbica, tanto que e aí agora teve o Brexit. É preocupante, porque nessa época, gente, era isso que estava acontecendo, sabe? Você tinha governos nacionalistas, sabe, popping, assim, in everywhere. E é muito preocupante, é uma coisa que... Sério, eu não sei o que vai ser do mundo daqui a pouco, porque... Gente, tá tenso. E outra coisa que eu quero falar é que a Svetlana falou também, ela retrata sobre o estupro como arma de guerra. Você tinha fila de homens para estuprar uma mulher alemã, porque era essa a forma de você demonstrar que um território havia sido conquistado. Você devia estuprar e matar as pessoas que estavam lá. Depois de você ler isso aqui, você percebe que a gente deve se unir bem mais. A gente perceber que todos nós somos humanos, sabe? E não ficar vendo uma pessoa ou outra por sua nacionalidade ou por suas diferenças étnicas. Parece algo tão, sabe, fácil de falar, mas eu fico muito triste quando eu vejo a onda de xenofobia que tá crescendo no mundo. E assim, gente, o mundo nessa época da Segunda Guerra, né, teve assim um ápice de xenofobia. Nós tivemos um holocausto. Tá vendo? É um livro pra pensar por muito tempo. Então, super recomendo. Eu precisava fazer um vídeo só pra ele, porque vocês devem ler. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de ajudar a compartilhar. Dê like lá na page do Facebook também. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. E é isso. Até mais, pessoal.